Olá, alunos de matemática, iniciando mais uma aula com a temática números racionais, né? Primeiramente, eu quero lembrar vocês que número racional é todo número que pode ser representado na forma de fração. Normalmente, nos conteúdos, aparece a representação do número racional com a seguinte apresentação. Certo? Olha só, o que isso quer dizer? A é o numerador, o número que fica em cima é chamado numerador. O B é o denominador, pode ser qualquer número que substitua essas letras, exceto o zero. O zero não pode substituir B. O que significa dizer isso? Se você puser um zero aqui no denominador, não existe cálculo, porque nada é divisível por zero, ok? Quando você vai tentar dividir qualquer coisa por zero, é impossível. E por que eu estou falando em divisão? Porque toda fração é uma divisão. Quando eu coloco A sobre B, é a mesma coisa eu colocar A dividido por B, certo? Tá aí o critério de número racional. Tudo a ver, essa simbologia aqui, ó, tudo a ver com a noção de quê? De fração. E daí iniciamos o conteúdo de números fracionários. O que são números fracionários? O que eu acabei de dizer, números representados na forma de fração com um denominador diferente de zero. E para iniciar, eu quis fazer dois desenhos aqui, onde estão com uma parte preenchida e outra sem preencher. E eu quero colocar elas na forma de fração. Como é que ficaria? Lembrando a vocês que esse tracinho aqui, ó, o tracinho de fração que fica entre os dois valores, é a mesma coisa que uma divisão. Então, ó, em cima, numerador, embaixo, denominador. Em cima, parte pintada, embaixo, todas as fatias. No caso, ó, embaixo, todas as fatias. 1, 2, 3, 4. 4. O total é o denominador. E quantas fatias estão pintadas? Aí, olha, 1, 2, 3. 3 quartos é a leitura dessa fração, certo? Indo para o segundo exemplo aqui, a segunda figura, eu passo o tracinho de fração, aí conto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 fatias. 6 é o total. E a parte que está pintada? 1, 2, 3, 4. 4 sobre 6, ou seja, 4 sextos se lê. Falando sobre leitura de frações, a segunda parte da nossa explicação aqui, ó. Leitura de fração. Eu coloquei alguns números aqui por extenso, algumas frações por extenso, para que você entenda como é que se faz a leitura. Veja só, o número que fica no numerador se lê normal, ele cardinal, certo? 1, 2, 3, 4, 5, né? E já o denominador, se for de 2 até 9, a leitura é assim, ó. Meios, certo? Para 2, terços para 3, para 4, quartos, quintos, sextos, sétimos, oitavos e nonos, certo? Quando o denominador vai até 9. Então, essa fração aqui fica, ó, 5 oitavos, 5 sobre 8, se lê 5 oitavos. No segundo caso, continuamos, ó, com o numerador sendo chamado pelo número cardinal, 7. Né? Pode ser 1, 2, 3, aqui em cima. Quando eu falo em décimos, é porque isso aqui é uma fração decimal, certo? O que é uma fração decimal, Alan? É quando aqui no denominador vai aparecer 10, 100, 1000. Quando aparecer 10, a gente chama de décimos. Se aparecer 100, centésimos. Se aparecer 1000, milésimos, ok? Nesse caso aqui, ó, é 7 décimos. Então, 7 sobre 10. 7 décimos, ok? Terceiro exemplo. Quando o denominador é maior do que 10 e diferente, né, da base 10. Veja só. O 5, do mesmo jeito, número cardinal no numerador, 5. E a partir de 11, a gente lê 11 avos, 12 avos, 13 avos, certo? Aqui é 12, ó, certo? É diferente de 10 e maior que ele, começa a ler com o nome avos na frente.
E chama de número cardinal também, ó. Fica 5 no numerador, 12 avos. 5 dozeavos, 6 trezeavos, 7 19avos, entendeu? Próxima. Fração de quantidades. O que é uma fração de quantidades? Veja só. Aqui eu coloquei 1/3 de 27. Eu quero saber quanto que é a terça parte se eu repartir 27 em 3 fatias. Ó. 1/3. 1/3 significa uma parte de 3. Né? Eu quero uma parte das 3. Você pode imaginar da seguinte maneira. Ó. Eu pego aqui uma figurazinha. Ela ao todo vale 27. Se eu repartir ela em 3 fatias, não é isso que está dizendo aqui? Ó, 27 repartido para 3 fatias. E eu vou pintar quantas? Uma. Cada fatia dessa valia quanto? Para o todo valer 27. Cada uma dessa valia 9. 9 mais 9, 18, mais 9, 27. Então, 1/3 de 27 é quanto? 9. Está aqui a resposta. Ou, se você quiser fazer através de cálculo, você faz assim, ó. 1/3. No lugar de dir, você coloca a operação de vezes, a bolinha de vezes, ó. Vezes 27. Como não tem nada embaixo desse 27 e aqui é uma fração, a gente coloca um 1 aqui embaixo. Aí faz a multiplicação, ó. O de cima vezes o de cima e o de baixo vezes o de baixo. Aí faz 1 vezes 27, 27. Sobre 3 vezes 1, 3. Aí lembra que eu havia dito lá no começo da explicação que toda fração é uma divisão. Então, ó, 27 sobre 3 é a mesma coisa que 27 dividido por 3. E 27 dividido por 3 é 9. Dessa forma ou dessa forma, você escolhe. Aqui, ó, 2/5 de 2.400, certo? Se eu for repartir, né, em fatias, vai me dar mais trabalho, porque esse é um número maior. No caso, eu vou direto para o cálculo. Ó. 2 sobre 5 vezes 2.400. 2.400 sobre 1. 2 vezes 2.400 vai dar 4.800. Sobre quanto? 5 vezes 1, 5. Fazendo a divisão aqui em cima, ó, se eu pegar 4.800, que foi o resultado, ó, e dividir por 5, quanto vai dar? 4 não dá para dividir para 5, tem que ser 48. Então, vamos lá, 9. 9 vezes 5, 45. Para 48 sobra 3. Baixa o zero, daqui, ó, estamos aqui. 30 dividido por 5, 6. 6 vezes 5, 30. Para 30, nada. Baixa o último zero, 0 dividido por 5, 0. Então, ó, o resultado, 960 é a representação de 2/5 de 2.400. Alan, e essas questões aparecem aonde? Eu aqui já coloquei ela só na forma de cálculo para você trabalhar. Aqui pode aparecer assim, ó, João ganhou do seu pai 27 balas para repartir em forma igual com seus irmãos. Qual é a parte que João vai ficar se ele tem 3 irmãos? Aqui você pode imaginar o seguinte, 2 irmãos possuem que quantidade num total de 5, sabendo que a herança deles é R$ 2.400. Falei na questão de dinheiro e de balas aqui, certo? Mas pode aparecer várias outras informações. Pode ser animais, tudo. Ok? Vamos para a próxima aqui, ó. Próxima parte da explicação é frações equivalentes e simplificação. Primeiramente, pessoal, o que são frações equivalentes? Veja só, 1 sobre 2, 2 sobre 4, 3 sobre 6, 4 sobre 8. Se você for fazer o desenho da primeira fração retrata o quê? 1 sobre 2. Se eu for desenhar aqui em fatias, 1 sobre 2 é isso aqui, ó. 2 fatias, que é o total, né? E eu tenho direito a pintar uma. Isso aqui é a fração que representa 1 sobre 2. Olha se eu fizer um retângulo
do mesmo tamanho aqui e agora fazer a segunda. A segunda tem quantas fatias? 4, né? 1, 2, 3, 4. São 4 fatias ao todo e eu pinto quantas? 2. Olha para essas duas frações. Como elas ocupam a parte pintada o mesmo espaço, significa dizer que elas são equivalentes, certo? E tem outra forma de você representar isso, que é através de simplificação. O que é uma simplificação? Simplificação é quando você observa que numa fração, tanto o numerador como o denominador conseguem ser divididos por algum número diferente de 1, né? Então, veja só, nessa daqui não dá para dividir esses dois números por nenhum número diferente de 1. Mas essa segunda dá, ó. Se eu for dividir 2 sobre 4, esses dois números conseguem ser divisíveis por que número? Claro que dá para dividir todos os dois por 2. Ó. 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. Ainda dá para dividir? Não, parou. Olha só, o resultado da divisão, da simplificação no caso, de 2 quartos foi quanto? 1 sobre 2, ou seja, remete à primeira fração. Isso vai acontecer com todas. Alan, toda vez tem que dividir o de cima e o de baixo pelo mesmo número, obrigatoriamente. Se botar um 500 aqui em cima, aqui embaixo tem que botar um 500, ok? Tem que ser iguais. Olha o terceiro caso aqui, ó. 3 sobre 6. Se eu for simplificar, dá para dividir 3 e 6 por que número? Por 3. 3 dividido por 3, 1. 6 dividido por 3, 2. Olha para onde foi. Voltou para a primeira fração. Essa fração, quando não dá para ser dividida, a gente chama ela de fração irredutível, que não dá para reduzir, ok? E o último exemplo aqui, ó, se fosse 4 sobre 8, dá para simplificar por 2? Dá quanto? 4 dividido por 2 vai dar 2. 8 dividido por 2, 4. Alan, pode mais de uma vez? Claro que pode, não tem nenhum problema. Só quando não dá mais para arrumar um divisor em comum que para. 2 e 4 dá para dividir por algum número? Dá. Por 2 de novo. Vai dar o quê? 2 por 2, 1. 4 por 2, 2. Olha de novo o que resultou. Quando você chega na fração irredutível, vai ser a representação do primeiro valor aqui da classe de equivalência. Então, significa dizer que todas essas frações aqui são equivalentes. O significado de equivalente tem o mesmo valor, ou seja, são iguais, né? Elas têm a mesma representatividade. Elas vão ocupar o mesmo espaço. Última parte da explicação retrata comparação de frações. Você, para comparar uma fração, você vai utilizar maior, menor ou igual. Agora, a grande sacada aí é você observar os denominadores das frações. Você só pode comparar duas frações quando os denominadores forem iguais, certo? Nesse primeiro caso aqui já está, ó, as duas frações possuem denominador 5. Então, o que é que eu faço aqui? Quando os denominadores estiverem iguais, basta você olhar para o numerador. Quem tiver o maior numerador é maior. Então, denominador igual, quem é maior, 3 ou 2? 3. Então, aqui só é colocar o sinal aberto para o 3. E como é que eu leio isso aqui? 3 quintos é maior do que 2 quintos. Tranquilo? Segundo caso aqui da explicação. Quando os denominadores são diferentes, olha só, aqui é 7 e aqui é 10. O que é que eu tenho que fazer quando isso acontece? Você tem que tirar o MMC, ou seja, tirar o mínimo. Você vai fazer o seguinte, ó, você vai fazer a fatoração, né? Tirar o mínimo de 7 e de 10. Algum deles dois dá por 2? Sim, o 10. Por 2, repete o 7. 10 dividido por 2, 5. Algum deles dá por 2? Não. Por 3 também não. Agora você vai tentar por 5. Lembrando que esse lado aqui você só coloca números primos. 2, 3, 5, 7, 11. Né? Aqui, 7 não dá para dividir por 5, repete. E o 5 por 5 dá 1. E por último, para você colocar um número que divida 7, só ele mesmo, porque ele é um número primo. Então, 1 e 1. Quando chega em 1 aqui, terminou, né? Aí o que é que eu faço? Multiplico todos esses valores. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 7, 70.
Está aqui o meu MMC, ou mínimo, como queiram. E o que é que eu faço com ele? Eu coloco aqui, ó, o tracinho da fração e coloco 70 embaixo. Ok? Aqui é o tracinho que vai colocar maior, menor ou igual em cima. Aqui o outro tracinho dessa fração e coloco 70 embaixo. E o procedimento é o seguinte, pessoal. Ó, você vai pegar esse 70 e observar a fração anterior. Você pega o 70 e divide pelo número que está aqui embaixo. Divide 70 por 7 e o resultado dessa divisão você multiplica pelo de cima. Olha só, vamos lá no procedimento, bem tranquilo. 70 dividido por 7, 10. Aí eu pego 10, que foi o resultado, 10, imaginário aqui, ó. 10 e multiplico pelo de cima, que é quanto? 4. Eu faço 10 vezes 4, 40. Tá aqui a minha fração. Aí vamos lá para o outro lado agora, mesmo procedimento. Pega o 70, divide pelo número da fração de baixo, o denominador, divide, e o resultado dessa divisão multiplica pelo de cima. Certo? Então vamos lá. 70 dividido por 10 dá 7. Aí o 7, ó. 7 vezes o de cima. 7 vezes 4. 28. Aqui os números estão com os denominadores iguais? Sim. Então quem é maior? 40 ou 28? Claro que é 40. Então, essa primeira fração aqui, ó, é a maior. Aí, quando eu tiver essa observação, eu posso colocar lá em cima. E como é que eu leio? 4 sétimos é maior do que 4 décimos. Ou eu posso ler essa daqui também, ó. 40 70avos é maior do que 28 70avos. Certo? Última parte da nossa explicação de hoje. Vamos para cá, ó. Denominador diferente também, vamos tirar o mínimo. De quem? De 6 e de 3. Por 2. 6 dividido por 2, 3. E o 3 não dá para dividir. Repete. Então, ó, agora ambos dá para dividir por 3. Fica 1 e 1. 2 vezes 3, vou até colocar aqui, ó, é igual a 6. Então, meu MMC, ou meu mínimo, é igual a 6. O que é que eu faço? Repito as duas frações com o denominador 6. E coloco o tracinho aqui, ó, da fração no meio. E agora, pega o valor e divide pelo de baixo. 6 dividido por 6, 1. E o resultado eu multiplico pelo de cima. Então, 6 dividido por 6, 1. E 1 vezes 5, 5. Por outro lado agora, 6 dividido por 3, né? E o resultado eu multiplico pelo de cima. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 2, 4. Olha para os resultados. O denominador é igual, os de baixo são iguais, beleza. Então tem como eu comparar os de cima. Olha lá no de cima. Quem é maior? 5 ou 4? 5. Então fica aberto para ele. E como é que eu leio? 5 sextos é maior do que 4 sextos. E aqui em cima, ó, a fração fica da mesma forma representada com a mesma simbologia. 5 sextos é maior do que 2 terços, ok? Valeu, até a próxima!